Olá, tudo bem? Nono ano, sou Genifran, com mais uma aula de matemática para vocês. Hoje nós vamos trabalhar agora, voltar um pouco nas equações, falando sobre equações do segundo grau, tá bom? A aula vai ficar um pouco longa aí, porque nós temos bastante coisa e eu vou fechar esse módulo agora. Vou fazer uma parte no quadro, outra na tela para você, tá? Se eu ver que ficar muito longa, eu tiro a parte da tela, mas aí pode ser que tenha alguma parte que fique na tela aí. Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Professor Genifran com mais uma aula de matemática. Agora a aula de número 27, tá bom? Aula de número 27, módulo 24. Propriedade das equações do segundo grau, propriedade das raízes. Nós vamos comentar um pouco sobre as propriedades, né? A soma e multiplicação das raízes. Nós já trabalhamos estudo discriminante, o assunto não é muito longo, mas dá para render uma aulinha bacana aí para nós, tá? Eu vou explicar primeiro o conteúdo, a objetividade dessa explicação e depois fazer esses dois exercícios, né? Aqui nós vamos encontrar o produto e a soma das raízes de forma automática, de forma direta, né? Bem diretão, e aqui nós vamos aplicar um pouco. Depois nós vamos descobrir como é que faz para encontrar as raízes sem precisar estar fazendo muito cálculo, né? Sem precisar de estar descobrindo, fazendo básica, fazendo tal, aquela coisa toda, tá bom? Então nós vamos descobrir e fazer isso agora. Valendo então, professor Genifran, com mais uma aula de matemática para o nono ano. Atenção, galerinha do Arceb, nós aqui então estamos fazendo a nossa aula de número 27. Não esqueça, pessoal, de ir no plural e resolver as listas referentes a esse assunto, tá? A lista disponível para vocês, estão liberadas lá para vocês para esse mês. Dê uma olhada, responda. Quem responder todas, está aqui meu compromisso para quem assiste as aulas. Quem responder todas até a semana da avaliação, quem está atualizado, né? Quem estiver atualizado na semana da avaliação direitinho aí, que você estuda e ganha ponto. Vou dar um pontinho extra para quem fez todas as questões da lista disponível até aqui. Tá bom? Tá bom. Fica aí meu compromisso com vocês. Vou puxar o relatório e vou verificar. Então tá. Dando a equação aqui, essa é a fórmula geral da equação que você já conhece. Ax² mais bx mais c igual a zero. Tendo que o A tem que ser diferente de zero, A, B e C sendo números reais, tá bom? Então, nós temos que ter essa seguinte, esse x é a hipótese, é a variável da equação, pode ser x, b, y, k, w, f, g, qualquer letra, mas a gente usa sempre o x para demonstrar a fórmula geral. Então, a fórmula geral da equação, ax² mais bx mais c, é um trinômio do segundo grau igual a zero, tá? O A não pode ser, porque se o A for zero, como é que vai ser a equação do segundo grau, né? Se sumir esse termo, fica a equação do primeiro grau. Nós temos a resolução geral, a fórmula geral aqui, que é, tomando aqui então como base, b² menos 4ac, e para encontrar direto a raiz, nós temos menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, ou seja, esse b² menos 4ac é o valor de delta, tá bom? Então nós podemos considerar as raízes da equação do segundo grau da seguinte maneira. Nós temos a raiz 1 e a raiz 2. Toda equação do segundo grau possui duas raízes. Seja duas raízes reais é diferente, seja duas raízes reais iguais, e seja duas raízes não reais, né? Duas raízes em números imaginários, tá bom? Então, nós temos, como não trabalhamos no conjunto, a gente considera a equação com raiz para todo delta maior ou igual a zero, né? Equação sem raiz para delta menor que zero. Tranquilo? Tranquilíssimo, né? Então, vamos considerar essas duas situações. Olha o que muda daqui, do x1 para o x2. Apenas esse sinal aqui, ó. Um é menos e o outro é mais. Então, aqui é menos o valor de b, menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o valor de a, coeficiente a. Aqui é menos b mais a raiz de delta dividido por 2a. Tranquilo? Então, nós temos essas duas raízes, raiz 1 e raiz 2. O produto e a soma das raízes é da seguinte maneira. Outro desafio para você aqui também nessa aula é você verificar se essa afirmação minha é verdade ou não. Aonde que você vai verificar isso? No material de vocês. Qual é a página, professor Genifran? Meu querido, cara mais legal do mundo. Mentira danada. Página 358, você vai pegar o 358 e aplicar o que você vai fazer a partir da 357. Você vai aplicar fazendo a demonstração disso aqui. Você vai fazer a operação da soma desses valores. Aqui você vai eliminar o parênteses, você vai colocar sobre o mesmo denominador, que é o 2a e tal. Aí você vai eliminar esse com esse que é negativo, ficar menos 2b com menos 2b, tá? Sobre 2a, então você vai subtrair e eliminar os valores. Então faça a verificação se de fato isso é verdade ou não, tá? Verifique se isso é verdade ou não. Beleza.
O produto das raízes é dado com a multiplicação desses dois valores. Olha só, trocamos apenas o sinal. Aqui você aplica a distributiva, no final vai ter um ponto que você vai eliminar esse com esse, porque vai levar esse ao quadrado, né? No final vai eliminar, ficar só delta, e no final vai ficar uma raiz dele aqui vezes alguma coisa. E aí você vai lembrar disso aqui, ó. Tá bom? Você vai lembrar disso aqui, ó. Do b ao quadrado menos 4ac. No final de tudo vai sobrar apenas c sobre a, tá? Então a soma das raízes de toda a equação, de toda e qualquer equação do segundo grau, é sempre a soma, estou falando da soma, olha o S aqui, ó, S de soma, é isso aqui, ó, menos b sobre a. A soma das raízes de uma equação do segundo grau é menos o valor de b, o simétrico do coeficiente b, dividido pelo coeficiente a. É sempre assim. A soma das raízes de uma equação é menos b sobre a. Então, vamos lá. O produto das raízes é c sobre a. Não é menos c, é c sobre a, tá? E lá também na sua justificativa você vai conseguir fazer isso, chegar nessa soma, desse produto, né? O produto, quando você efetuar isso aqui, vai chegar nesse valor de c sobre a, tá bom? Se você dá uma olhada no material de vocês, vou pegar mais uma vez aqui, ele vai ter lá na página 358, tá? Que é o que a gente está trabalhando aqui, ó, na página 358, você vai conseguir visualizar aí uma tabelinha, várias observações para você colocar aí os valores desse produto aí, né? Você tem aí a primeira soma das raízes, tem um destaque, um negocinho pontilhado que você vai escrever dentro, e nós temos o produto que você vai escrever dentro. Logo embaixo tem a formação da equação do segundo grau, com a soma e o produto das raízes aí, o menos b sobre a, x mais c sobre a igual a zero. Então você dá uma olhada nessa página que você vai... Isso que eu estou comentando aqui é solução para essas questões dessa página 358, tá bom? Esse conteúdo aqui responde essas questões, tranquilo? Tranquilo. Então nós ficamos com a seguinte situação, nós temos o produto das raízes é c sobre a e a soma das raízes é menos b sobre a, tá bom? Menos b sobre a. E aí nós temos alguns exercícios para a gente resolver. Nós temos o exercício aqui, eu quero saber então qual que é a soma e o produto das raízes dessa equação. Professor, então eu vou aplicar o Bhaskara, aplicar o delta? Não precisa aplicar nenhuma dessa solução, tá? Você sabe que aqui é menos b sobre a e aqui é c sobre a, desculpa, aqui é c sobre a. Então quando você for aplicar isso aqui, você vai simplesmente pegar o seguinte, você consegue definir o valor de A, B e C, o valor de A você sabe que é 1, o valor de B é menos 8 e o valor de C é 15. Então qual que é a soma das raízes? Menos B sobre A, e o B é negativo, então pega o simétrico de B, então é 8 sobre A. Então a soma das raízes é 8. E o produto é C é 15, o A é 1. Então vai ficar 15 sobre 1. Então a soma das raízes dessa equação, produto das raízes é 15. Desenvolve para você verificar, faça a solução dessa raiz, tira a raiz delas todas, né? Faça lá o delta, o básico, tal, substitui e vê se na hora que você somar não vai dar 8, na hora de você multiplicar não vai dar 15, tá? E agora, como é que eu faço para descobrir quais são as raízes? Muito bem, se a soma de dois valores é 8 e o produto é 15, então você vai se perguntar assim, eu quero definir a raiz de forma direta e automática sem precisar aplicar o Bhaskara. Qual que é o procedimento? Você vai pensar dessa maneira, criança. Pensa assim, ó. Dois números que somado dá 8, então dois números que somado dá 8. Vamos pensar aqui nos números W mais T. Quais que é os números? Dá 8. E esses mesmos caras multiplicado dá 15. Quais são os dois números que multiplicado dá 8 e que, somado dá 8 e multiplicado é igual a 15? Quais são eles? Aí você vai pensar, 5 mais 3 é 8, 5 vezes 3 é 15. Então, as soluções dessa equação é 3 e 5, tá? É 3 e 5, porque a soma é 8 e o produto é 15, tá bom? Então, é dessa maneira que você define as raízes. Você faz uma análise das raízes. Porém, pessoal, se na hora de você
for tirar a raiz e você ficar com dúvida, aplica o teorema de Bhaskara, pega uma folha de rascunho e resolve isso, tá bom? Lá no nosso outro exemplo, nós temos aqui qual que é o valor de K para que a soma das raízes da equação x² menos 7kx menos 2 seja igual a 21. Para que a soma seja 21, então a soma tem que ser 21. Qual que é o procedimento? Se a soma tem que ser 21, então menos 7k sobre o valor de A que está aqui do lado, ou seja, sobre 1, deve ser igual a exatamente 21. Menos 7, professor, você tem certeza? Não é menos 7, porque aqui é menos. O coeficiente B nessa equação é menos 7k. E a soma das raízes diz que tem que ser menos B, então é menos por menos, simétrico, né? Menos por menos, mais. Então tem que ser, ó, mais 7k sobre 1. Só que 7k sobre 1 é somente 7k. E aí o que você faz agora? Deixa o k e passa o 7 dividido, portanto o k necessariamente deve ser 3 para que a soma das raízes seja igual a exatamente 21, né? Porque 7 vezes 2 é 21, divide por 1. Então o 7 tem o k deve ser 3 no caso, tá bom? Vamos responder mais uma questão no quadro aqui, para que você fique atento e consiga pegar melhor esse assunto. Vamos fazer mais uma questão. Voltamos aqui então, crianças do nono ano, para nós fecharmos aqui nossa parte, né, para nós resolvermos algumas questões. Eu peguei duas questões do ensino médio, a primeira questão e a questão 2. Ambas estão na página 360, tá? Para a gente fechar esse assunto, tá bom? A gente vai fazer só uma aula de propriedade das raízes e aí as outras questões a gente debate aí nas nossas lives, tá bom? Leve sempre essas dúvidas, a gente vai comentar bastante sobre esses assuntos nas nossas lives. Então vamos lá, a primeira questão é da FUNESP, que diz o seguinte: considerando a equação x², tá aqui, ó, x² mais ax mais b igual a 0, tá? Igual a 0. Aí ele diz que sabendo que as raízes, né? Sabendo que as raízes ali é 4 e menos 5. Então nós vamos considerar que x1, eu estou considerando x1 igual a 4, você pode considerar quem você quiser igual a 4, pode ser o x2 também. x2 igual a menos 5, tá? São raízes dessa equação, então o valor de A e B é respectivamente a alternativa A igual a 1, B igual a 7, e segue aí, né? Segue aí. Vamos descobrir então, nosso objetivo é descobrir os valores de A e os valores de B que ocupam aqui nessa equação. Então, por onde a gente começa? Nós vamos começar ali definindo, eu preciso do valor de A e preciso do valor de B. Observe que o valor de A aqui, esse A está para o valor do B na equação, não para esse B, mas do B na equação. Né? Você lembra que é o na fórmula geral, né? A fórmula geral da equação, você tem isso, ax² mais bx mais c igual a 0. E aí você lembra que quando você tem a soma das raízes, x1 mais x2, isso é igual ao valor do B nessa equação geral, né? Menos B sobre A. Então, esse menos B aqui, né? Esse A está para esse B. Então, nós vamos pensar no seguinte. Se você pensar nos coeficientes dessa equação, nós temos o seguinte, ó. O valor de A nessa equação aqui de baixo, né? Comparando com a fórmula geral, é igual a 1. O valor de B, considerando essa fórmula geral, é igual ao valor desse A aqui. E o valor de C nessa equação, comparando com a fórmula geral, é equivalente ao B. Então, lá na soma das raízes é menos B sobre A. E aí nós vamos pensar o seguinte, vamos substituir isso aqui, ó, x1 fazendo igual a 4, x2 igual a 5. Tá vendo? x1 mais x2 igual a 5. Isso é igual ao valor de A, que no caso, o valor de B, no caso é menos A, que está A, né? Então é negativo, mais por menos dá menos, então menos A, sobre o valor do A na fórmula geral, que é o coeficiente que tem aqui, ó, que no caso é o coeficiente 1. Tá confuso a ideia do B? Tá, não sei, tá confuso. Mas esse B não é esse B aqui não, tá? Esse B é esse B aqui, ó, que é o B da fórmula da soma das raízes, menos B sobre A. Substituindo esse menos B por A, então fica A mais por menos, menos mais por menos, né? Dá menos, então fica menos A sobre 1. E aqui você vai subtrair, que vai dar menos 1,
igual a menos A. Portanto, aqui o A, no caso, o A é igual a 1. Porque eu vou multiplicar essa equação toda por menos 1, né? Fazendo aqui multiplicando por menos 1, eu já defino aqui o valor de A, tá bom? Já tenho aqui o valor do A. A é igual a 1. Vamos então definir o valor do B. O valor do B na equação da questão está para o valor de C na fórmula geral. E aí você lembra lá que o produto das raízes é C sobre A. Então você pode pensar aqui o seguinte: se o produto das raízes é C sobre A, então nós temos que x1 vezes x2, x1 vezes x2 é igual a C sobre A. E C é representado pelo valor de B na equação e o A é representado pelo 1 aqui. Então, B sobre 1. Então, x1 vezes x2 é igual a B. Não é isso? x1 vezes x2. O produto é igual àquele B. Então, vamos lá. As duas raízes é 4 e 5. Então, 4 vezes menos 5 é igual a B. Portanto, menos 20, né? Porque 4 vezes 5 dá menos 20. Menos 20 igual a B. Tá bom? Então, espero aí que tenha alternativa para a gente. Nós temos aí a alternativa B no livro, né? Nós temos a alternativa B na questão 1, que dá o valor de A igual a 1 e o valor de B igual a menos 20. Tranquilo? Tranquilo, né? Então tá aí a resolução. Pode dar um pausa aí se você quiser dar uma notada, né? Congela a imagem aí e anote tudo bacaninho, beleza? Tranquilo, né? Deu pausa aí e anotou. Na nossa segunda questão está escrito assim, ó, o valor de M, aqui é o valor de M, na equação 3x² mais 4x mais n menos 2 igual a 0. Tá? Para que as duas raízes sejam a terça parte, uma das raízes seja a terça parte da outra é. Ele quer saber qual que é o valor desse cara para que uma das raízes, eu coloquei x1, seja a terça parte da outra raiz. Você pode alternar de x2, começando, não sei quanto faz. Então, nós vamos pensar em dois métodos aqui. Nós vamos precisar descobrir, né, qual que são essas raízes para a gente voltar e aplicar aqui, né? Para a gente aplicar ali para descobrir o valor de M. Qual seria o valor de M para que isso aconteça? Para eu descobrir o valor de M, eu precisaria saber o produto das raízes, né? Preciso saber o produto, que o produto é C sobre A. Se eu substituir, tirando os dados dessa equação, considerando que A é igual a 3, B igual a menos 4, e C igual a M menos 2. Então, eu vou substituir lá no lugar do C M menos 2, ó, M menos 2, sobre 3. Tá? M menos 2 sobre 3. Para isso, eu preciso saber quais são as raízes, para que eu consiga saber o produto dessas raízes e depois aplicar lá. Então, vamos lá. Pelo produto, eu não tenho informação suficiente. E pela soma das raízes, eu tenho a informação lá, que é menos B sobre A. E a soma das raízes é x1, olha só, a soma das raízes é x1 mais x2. Soma das raízes, x1 mais x2. x1 está lá, x1 mais x2 está lá. Então vamos lá, x1 mais x2, sendo que x1 tem que ser 1/3 de x2. Então já vou começar substituindo lá. Fazer assim, ó, x2 está para 3, mais x1, você pode deixar, não vou deixar nessa ordem, mais x2, né? x1 representa x2 sobre 3, mais o x2 é igual a menos B sobre A. Sendo A igual a menos 4, menos por menos dá mais, então fica 4 dividido por A, que é 3. Então, recapitulando, se a soma das raízes é uma raiz, x1 mais x2, né, e sendo x1 igual a x2 sobre 3, substitui esse x1 por x2 sobre 3. Agora eu vou efetuar a soma normal aqui da equação. Eu vou pegar esse cara, só esse aqui não tem denominador 3, o restante todos tem. Então, só vou multiplicar ele aqui e eliminar os denominadores de todo mundo, tá? Porque aí vai ficar todo mundo sobre 3. Olha aí, ó. Aqui é x2, professor, você está trocando as ideias, igual a 4/3. Não, 4 não, igual a só 4, porque eu já eliminei, fiz o MMC de todo mundo, ficou assim. Vou somar isso aqui, todo mundo sabe quanto é que dá a soma, 4x, né? 4 vezes a raiz de 2 é igual a 4.
Portanto, uma das raízes da equação é 1, porque passa 4 dividindo, né? Uma das raízes da equação é 1. Beleza, descobri ali o x1. E quanto é o x2, aliás? Quanto equivale o x1? Olha aqui, ó. x1 é 1/3, né? 1/3. Então eu já posso colocar aqui, baseado naquela informação lá, considerando que x1 é igual a x2 sobre 3, e x2 é 1, então substitui aqui. No lugar do x2 você põe 1. Fica então 1 sobre 3, 1/3 aí, ó. Fica 1/3. x1, deixa eu melhorar essa anotação, não ficou de acordo. Isso, x1 igual a 1/3. Tranquilo agora, né? Agora o produto delas, né? O produto tem que substituir no lugar do P. P não é produto, então substitui no lugar do P. Então eu vou pegar x1 vezes x2. Então eu vou pegar aqui, ó, x1 vezes x2 é igual a m menos 2 sobre 3. Olha aí, substituir todo mundo. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 1 vezes 3, que aí eu posso eliminar esse cara com esse aqui. E vai ficar então assim, ó, 1 igual a m menos 2. Né? M igual a menos 2. 1 igual a m menos 2. Passando 2 para cá, somando, vai ficar então 3 igual a m. Tem alguma alternativa que diz que o m é 3? Tem alguma alternativa? Sim, tem uma alternativa. Tem a letra D. Recapitule aí o que foi feito então. Comecei pelo enunciado da questão. Ele quer saber o valor de m e a minha equação é essa, tomando aqui o m está na posição do si, né? M menos 2. E aí eu disse que a raiz tem que ser 1/3 da outra. Então, fazendo lá 1/3 da outra, nós temos aqui que na hora da substituição, na soma x1 a x2, você vai substituir essa informação como se você tivesse, não, é como se você tem aqui um sistema de equação. Esse aqui, né, x1 igual a 1/3, e a soma dos dois é igual a 4/3. Resolvi essa sentença aqui, cheguei que o x2 é igual a 1, substituí naquela, para aqui, ó, substituí aqui, e aí ficou que o x1 é igual a 1/3. Volta para cá e aplica aqui, ó, no lugar do produto você multiplica as duas raízes, x2 com x1, né, faz o produto entre elas, e aí você chega no valor de m. Tranquilo? Tranquilo, né? Então, ficamos com essa solução de exercício aqui. Beleza? Beleza, né, pessoal? Então, fique com Deus, estude, faça a atividade e dê uma olhada na agenda que eu te garanto que lá tem um recadinho para você falando de atividade com pontos. Tchau, tchau. Fui!